A próxima música chama-se Os Cidadãos. Muito boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos ao Festival Literário da Madeira 2015, a quinta edição, que se inicia, obviamente, com o Festivalinho, que já começa a ser uma tradição. É o terceiro ano que fazemos o Festivalinho, uma parte do festival que é orientada para as crianças e tudo aquilo que interessa às crianças e, obviamente, aos pais e restantes educadores. E, portanto, é com esse espírito que os 2 primeiros dias do festival funciona. O espírito de criarmos, fomentarmos, alimentarmos os próximos leitores. Ora, e para abrir o Festivalinho este ano, nós temos 2 grandes convidados e tenho a certeza que é por isso que cá estão. Nós engendramos uma conversa entre 2 pessoas notáveis, o pediatra Mário Cordeiro e a educadora de infância Hermínia Ponte. Permitam-me que faça a apresentação, primeiramente, da doutora Hermínia Ponte, tendo em conta que é ela que vai conduzir a conversa. Portanto, a doutora Hermínia Ponte é educadora de infância já há 26 anos, veio para a Madeira por opção, cá ficou porque se apaixonou pela ilha, mas estamos a falar de alguém que é especializada em educação especial, nomeadamente na área da deficiência mental e motora pelo Instituto Politécnico do Porto. Entretanto, também fez uma especialidade em Psicologia Educacional pelo Instituto Superior de Psicologia Aplicada. E se eventualmente este currículo não fosse suficiente, a verdade é que a doutora Hermínia Pontes é pioneira cá na Madeira, porque iniciou um projeto há cerca de 2 anos, que é o Bicho da Seda, o Centro de Estudos Criativos da Criança, que procura abordar o desenvolvimento infantil e a educação das crianças numa perspectiva mais abrangente daquela que nós estamos habituados. Portanto, o objetivo é o desenvolvimento integral de cada uma das crianças numa ação complementar e em parceria com as famílias. É um projeto realmente bastante interessante. Portanto, e exatamente por causa deste currículo é que nós pensamos que para secundar e orientar uma mini entrevista ao Dr. Mário Cordeiro faria sentido termos alguém com este currículo. Portanto, chamo ao palco Hermínia Pontes e o Dr. Mário Cordeiro. Muito boa tarde, minhas senhoras e meus senhores. Coube-me a mim este privilégio de estar sentada ao lado deste senhor para falarmos sobre crianças. E falar sobre crianças é falar de felicidade, é falar de esperança, mas fundamentalmente também falar de amor. Tenho a honra de vos apresentar o Sr. Professor Dr. Mário Cordeiro, chamado Pediatra de Portugal, sabe-se lá porquê, não é? Detentor de um percurso tanto profissional como académico de excelência, que gostaríamos de destacar só o seguinte em breves palavras. É doutorado em Pedagogia, em Pediatria, é professor auxiliar de Saúde Pública na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, membro e consultor de diversas organizações ligadas à infância, à adolescência e, consequentemente, também às suas famílias. Fundou a Associação para a Promoção da Segurança Infantil e a Associação pela Saúde dos Adolescentes, onde intervém regularmente. Dirigiu também o Observatório Nacional de Saúde e tantas coisas mais. Associado à sua formação pediátrica e ao exercício desta mesma profissão, possui conhecimentos nas áreas da psicologia, da sociologia e da antropologia. É também escritor. E aqui na Madeira é sevejamente conhecido e reconhecido. É autor de livros de poesia,
romances, uma peça de teatro e várias obras didáticas sobre as diferentes fases da vida de uma criança, que passamos a mencionar só algumas delas. O grande livro do bebê, o livro da criança, o grande livro do adolescente, Dormir Tranquilo, o grande livro dos medos e das birras, 1333 perguntas para fazer ao seu pediatra e Educar com Amor. Senhor Professor, seja muito bem-vindo à Madeira. A Madeira encheu-se de sol para o receber. Não tem estado tão bom tempo, agora está muito melhor. Minhas senhoras e meus senhores, connosco o Senhor Professor Dr. Mário Cordeiro. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu nem sei para onde começar os agradecimentos. Começaria pela doutora Emília Pontes pela gentileza em me apresentar desta forma. Eu tinha-lhe pedido que dissesse só que eu era pediatra e mais nada. Mas, enfim, não era preciso de tanta coisa. Mas muito obrigado pelas suas palavras. Muito obrigado à organização e ao Dr. Vítor, especialmente porque foi o meu contacto aqui, porque é de facto um grande prazer estar neste festival, não apenas por estar aqui, mas por se realizar um festival desta natureza e este festivalinho, e é um enorme prazer vir à região. E muito obrigado pela vossa presença aqui, para, enfim, ouvir esta nossa conversa. Esta região tem um significado muito, muito, muito especial para mim, porque há 20 anos andava eu aqui a fazer a minha tese de doutoramento, que foi justamente sobre a saúde e o bem-estar das crianças e dos jovens da região autónoma da Madeira. De maneira que a Madeira é assim uma segunda casa para mim, e é um enorme prazer estar aqui e muito agradeço a oportunidade. O mote que nos deram-nos um mote, É então verdade. temos de começar por aí. O mote que nos deram foi um dos versos de Alberto Queiro, que é: ter pressa é querer que a gente passe adiante das palavras. Os pais querem que os filhos cresçam depressa? Eu acho que querem e não querem. Por um lado querem, porque gostam que o crescer. Aliás, até se dizia, e diz ainda, das crianças, quando cerca de um mês de idade começam com aquelas borbulhinhas, que está a medrar, está a crescer. Era um sinal de, bom, há momentos históricos na vida de uma criança que os pais se sentem e muito bem, especialmente orgulhosos, desde a primeira papa até à entrada para a escola. E, enfim, os vários sucessos são marcantes, são sucessos, são momentos de crescimento. Já está na escola, já sabe isto, já sabe ler, por aí fora. Isso é bom, porque quer dizer que acreditam no percurso de vida daquela pessoa. Por outro lado, creio que ao mesmo tempo sentem, que também é natural, é sinal de amor pelos filhos, sentem alguma pena desse crescimento se processar de uma forma talvez rápida, não é mais rápida, os dias têm as mesmas horas que sempre tiveram, mas talvez de sentirem, não sei se mais ou menos que antes, mas sentirem um certo perda de controle dos acontecimentos. O chão a fugir-lhes debaixo dos pés, ou as palavras a fugirem debaixo dos pés, e sentirem que as coisas estão a passar-se, eu não estou a dar atenção, mas aí é que eu creio que há talvez algum engano, que é, se enquanto a pessoa está a pensar, eu não estou a dar atenção ao meu filho, ele está a crescer, meu Deus, o que é que vai acontecer? Não está a dar atenção ao filho. Talvez seja melhor deixar essas angústias para segundo plano, para um dia de expiação, como existem algumas religiões, o dia da expiação, e os outros dias, pura e simplesmente, gozar da presença dos filhos, aturá-los, que às vezes também podem ser, enfim, dar-nos cabo da cabeça também, algumas horas, e no fundo, aproveitar melhor o tempo. E isto, de forma geral, eu creio que se aplica, porventura, a toda a gente. Estamos, muitas vezes, a gastar tempo, energia, neurónios e outras coisas com situações e com pessoas e com fretes, desculpem-me o termo, que não merecem e que nos impedem de nos aplicarmos, seja em relação a nós próprios, desenvolver a nossa vida pessoal, seja a nossa vida relacional com aqueles com quem realmente temos alguma coisa em comum e com o qual podemos crescer, como os nossos filhos.
Eu lembro-me, eu também sou mãe, e houve uma altura em que me apetecia, não cresces mais, vais parar aqui, porque tens tanta graça. Por um lado, desejo que ela crescesse, mas por outro lado, eu não queria que tu crescesses mais, fica assim, porque é quase como aquela angústia de não te vou voltar a ter desta forma. Se por um lado há esse desejo de continuar a caminhada, por outro lado é aquele sentimento de perda, de que não vai voltar a acontecer aquele momento. E há aí várias coisas. Uma delas eu creio que tem a ver com as famílias de poucos filhos. Isso é uma realidade incontornável. Que não é o seu caso. Que não é o meu caso, mas em todo caso, atualmente as famílias portuguesas são muito reduzidas. No ano 2014, quase 70% dos nascimentos eram primeiros filhos. E provavelmente muitos deles continuarão a ser primeiros e únicos filhos. Quando muito terão eventualmente um irmão ou assim, mas enfim, a média, como é sabido, é muito escassa. Não é? Nós neste momento, somos o país do mundo com a mais baixa natalidade. Nós e a Bósnia andamos há 5 anos, ora tu, ora eu. Em 2014 fomos nós outra vez. E, portanto, isto é uma coisa muito complicada, porque faz exatamente embora cada criança seja única e insubstituível, o Manel não é igual ao Zé, o Zé não é igual ao Tomás, mas há uma coisa que é importante, é que essa repetição de parentalidade esgota-se, não é, no primeiro. Isso eu creio que é um dos fatores. Não cresças demais, porque senão isto já não dá para ver o filme. É como aquelas peças de teatro que é hoje ou nunca, não é? Como as de Londres estão 30 anos em cena, não é? Realmente estas são só uma vez. Isso eu acho que é um bocadinho esse espírito. Depois, também há outra coisa, é que o crescimento das crianças tem picos de estabilidade, em que ela vai aprendendo e maturando uma série de coisas e depois, de repente, bum, dá-se um boom de crescimento e parece que quase de um dia para o outro eles tornam-se uns senhores ou umas senhoras numa série de parâmetros, depois estabilizam novamente, depois dão outros saltos. E cada vez que dão este salto de crescimento, obrigatoriamente, aliás, como nós também, na nossa vida, isto não é particular das crianças, nós também damos, há sempre uma afirmação da identidade. Quem sou eu? Que implica obrigatoriamente um descolamento em relação aos outros. Eu não sou os outros. Portanto, neste caso, os pais. E, por outro lado, também, a terceira coisa, que é uma afirmação da autonomia. Eu trato de mim, eu sou capaz de tratar de mim. Isto acontece aos 3 anos, depois outra vez aos 5, 6 anos, depois novamente na adolescência. Portanto, já tinha acontecido há 1 ano e meio, há surtos destes. E eu acho que os pais, às vezes, sentem isto está tudo muito calminho, é sinal que vem aí o furacão, porque mais dia ou menos dia tem de vir um furacão, que faz parte da evolução. Portanto, deixa cá estar calminho, que isto está controlado. O bicho está controlado. Depois, há realmente também alguma noção de que cada fase desta, de crescimento, esta fase de revolução, é menos controlada pelos pais. Repare, se aos 15 meses o nosso amigo ou a nossa amiga resolvem pôr a mão na anca e dizer eu não gosto nada disto, ou não quero isto, ou dizer não, ou manifestar, enfim, mesmo não falam, nós sabemos que somos 3 vezes maiores, que temos poder, temos, como se diz, a faca e o queijo na mão. Se, em vez de ser 15 meses, é 15 anos, já nos sentimos mais desconfortáveis. E eu acho que há algum medo. E, finalmente, creio que há também algum receio de saber que, enquanto são pequeninos, apesar de tudo, controlamos o que eles comem, as horas a que se deitam, os programas que veem, a escola para onde vão. E sabemos que, no futuro, eles é que controlarão cada vez mais as suas amizades, os seus grupos. E aí vem, como é natural, mas eu acho que isso é natural, quem ama outros tem sempre medo que aconteça alguma coisa aos outros. Que possa escorregar, cair, acontecer alguma coisa, tem medo da perda e temos medo porque vamos ouvindo, e aí também podemos depois conversar sobre isso, os riscos, os papões todos que rodeiam. E realmente não é muito agradável pensar que o nosso filho vai andar num percurso de vida e que os lobos maus
podem por andar ali. por ali. Mas andam lobos maus, mas também andam caçadores e também andam... E os anjinhos da guarda? E os anjinhos da guarda e os anjinhos fatores da guarda. protetores também andam. Então, considerava, portanto, quando a criança cresce e se torna adolescente, que nessa fase da adolescência podemos falar em que os filhos se divorciam dos pais? Não no sentido literal do termo, Sim, obviamente, claro. mas que se divorciam dos pais. Não, eu confesso que não vejo adolescentes. Claro que há tanto as adolescências como adolescentes, onde é um bocado difícil generalizar a adolescência, o papão da adolescência. Há realmente uma afirmação da autonomia, isso é seguro. Ou seja, uma criança de 5 anos entrar, sair e for apanhar o autocarro, chama-se a polícia para ver o que é que se passa. Se um de 15 anos sair e for apanhar o autocarro, só se chama a polícia se ele não pagar bilhete. Não é? Portanto, há uma autonomia de deslocação, de querer e uma identidade que eu acho que é importante até estimular de pensamento. E alguns pais, por exemplo, não estão muito habituados a ouvir um filho a dizer oh mãe, oh pai, eu não acho isso. Porque, em princípio, os filhos devem pensar pela mesma compartimentação dos pais. E chega uma altura em que não acontece. Isso tem a ver com o desenvolvimento emocional que aconteceu fundamentalmente na primeira infância. Exatamente. E com o modelo referencial que os pais deram, ou mais autoritários, ou exercendo autoridade. Podemos discorrer um bocadinho sobre isto? Sim, eu acho que não se deve ser autoritário. Eu acho que ser autoritário é péssimo. Agora... O não ser autoritário implica haver uma autoridade, há uma hierarquia. Atenção, pais são pais, filhos são filhos. Isto não joga tudo no mesmo campeonato, nem está tudo no mesmo infantário. Portanto, pais são pais. E é bom que os pais mostrem aos filhos que são cúmplices, que são amigos, que brincam, que há uma relação muito pessoal e próxima de pais e filhos, mas daí a ser tudo a mesma coisa, não. E eles experimentam. Quando um pai ou uma mãe está a brincar aqui no chão com um filho a determinada altura, é normal que um filho de 4 ou 5 anos pense assim, espera aí, isto está tudo ao mesmo nível. Tem a ver com uma nivelação até de olhar. Está ao mesmo nível. Deixa cá ver se é agora que eu posso pôr a mão em cima. E sei lá, imagino que faz alguma coisa. E aí o pai deve dizer, ei, meu amigo, uma coisa é brincadeira, a vida real, eu sou teu pai, tu és meu filho. Isso eu acho que é importante delinear. Agora, isso é autoridade. Autoritarismo é não deixar pensar. Eu acho que uma criança deve ser estimulada a pensar, a decidir, a exercer a sua autonomia, devagarinho, é evidente, dependendo da idade, mas, por exemplo, para dar um exemplo concreto, escolher a roupa. Alguns pais têm uma questão, quando é que a minha filha ou o meu filho podem escolher a roupa? Não sei, depende, cada um saberá. Mas é bom que desde cedo uma criança possa alvitrar sobre que roupa é que vai usar. E o pai ou a mãe digam, segundo 3 parâmetros, o clima, a atividade que vai fazer e a estética, digam, olha, aprovadíssimo, impecável, ou, olha, não, porque está muito calor e essa camisola é de lã, ou outra coisa qualquer. Ou então não fica bem isto com aquilo. Pronto, são critérios estéticos, mas são os da família, pouco importa. Agora, imagine que a escolha foi bem feita. Se a escolha for bem feita, ainda bem. Ou tomar banho sozinho, ou assim. Mas eu acho que há pais que, por um lado, se queixam realmente, maçada, chega a casa, ainda vou dar banho a ele ou a ela, mas depois não dão a oportunidade dele ou ela tomarem banho sozinho. Mas também não é dizer, passas de eu te dar banho para amanhã tomas banho sozinho e deixaste isto tudo, enfim, inundado. Tem de ser um processo gradual. Ensinar a metodologia e a organização. Claro. Como é que se toma banho, o que é preciso, não escolher, e é preciso dizer 50 vezes, pelo menos, 50 já estou a ser muito benemérito, tens que fechar o shampoo depois de usar, se não dás um encontrão e o shampoo vai pelo ralo, não podes deixar a água, não sei o que mais, pronto. Tudo isso tem que ser explicado 500 vezes, o cortinado tem que estar por dentro da banheira, senão a água vem por fora, e não se aprende à primeira. Aliás, há um estudo americano muito engraçado que diz que depois de dada uma instrução a uma criança até aos 6 anos, sobre não deves fazer assim, deves fazer assado, ela vai continuar a fazer assim pelo menos 10 vezes até fazer assado. Porque na altura de decisão
decide de outra maneira. Quer dizer, esquece das instruções. E penso que terá a ver com o facto de agir por impulso, porque agem muito por impulso E também. porque, repare, a visão sistémica das coisas é uma visão de adulto, da adultícia. Há meninos de 12 anos que são do meu tamanho, mesmo que fossem um bocadinho mais baixos, podem conduzir um automóvel. São maiores do que muita gente que conduz automóvel. E porquê que não conduzem? Não é por questão de chegar aos pedais, que chegam à vontade, não é? A questão é que não têm ainda uma visão sistémica do mundo, uma capacidade de apanhar vários estímulos, concentrá-los e fazer um panorama, de forma a que possam conduzir em segurança sem atropelar alguém, sem ir para cima do passeio, sem se esquecer que o sinal é para parar, outra coisa qualquer. Portanto, dispersam-se muito mais e seria impossível. Tem a ver com maturidade. E é isso que eu creio que tem que ser estimulado. É a maturação, mas não estar à espera que crianças possam ter a maturidade ou a visão do mundo. Repara, há uma coisa engraçadíssima, que é assim, nós ensinamos uma criança assim, este sapato que tem aquele biquinho é porque o teu pé tem aquele dedo maior e é para o pé direito. Este sapato que tem o biquinho deste lado é para o teu pé esquerdo. Agora aprenda a calçar. Tica, 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 tica. Pronto. Então agora calça-te sozinho. Uma criança não se calça assim, senão não chega lá abaixo. Está sentada no chão. Mas sentada no chão faz assim, não é? E como aprendeu, qual é o pé esquerdo? É este. Aquele está à direita deste. Portanto, este é o esquerdo. E calça os sapatos ao contrário. E depois ainda levam responsa porque calçou. Exatamente. Não aprendes nada, tu és sempre assim, não vale a pena ensinar-te. Pronto. Quando é lógico, este pé está à esquerda, logo é o sapato esquerdo. Claro. Isto, por exemplo, é um exemplo do que essa visualização cerebral da parte sistémica do conjunto é muito incipiente, como é normal. Claro, claro. Como é normal. Haverá aqui, naturalmente, pessoas que gostariam de ouvir falar sobre a questão da escolha da escola, independentemente da criança ir para a escola aos 2 anos e meio, aos 3 ou aos 4, não importa, ou aos 6 meses. Para que escola é que eu vou colocar o meu filho? Que critérios é que devem estar subjacentes? Porque, no fundo, vamos entregar aquilo que é o nosso bem mais precioso a pessoas que, à partida, nós não conhecemos, que confiamos, mas não conhecemos. E surgem, naturalmente, angústias. Eu também as tive, não sei se o Sr. Professor também as teve. Tive-as, graças a Deus, infundadas, portanto foram todas postas de lado. Até que ponto é tão importante que os pais estejam seguros de que aquela escola é a escola que se calhar fará mais feliz o seu filho? E eu falo de felicidade porque, de uma forma ou de outra, os meninos aprendem. E nestas idades precoces, mais coisa, menos coisa, lá vai correndo. Mas trata-se da felicidade. Qual será, no seu entender, aquela escola ou aquele modelo de escola que os pais devem procurar, se pudermos falar em termos abstratos? Pois, em relação à idade, eu creio que não há uma necessidade premente, em termos da criança, de ir para a escola antes dos 2 anos e meio, mais ou menos. A partir daí, sim, 2, 2 e meio, acho que sim, sobretudo atendendo a que tem poucos irmãos, a socialização, vizinhos dão-se pouco, primos há poucos, não se vive em regime de aldeia em que era o grande inventário, portanto 2 anos acho que sim. Agora, também não é nada, não é nenhum crime, nem as pessoas devem se sentir culpabilizadas se a partir dos 4 ou dos 6 meses tiverem de pôr uma criança num atendimento diurno, num infantário, quer dizer, não é também das pessoas se sentirem culpabilizadas com isso. Acho que, aliás, a dona culpa constante, esta herança da moral judaico-cristã, não é? O dedo do Altíssimo sempre a esmagar-nos deve ser um bocadinho posta de lado, mas pelo menos posta de lado. Em relação às escolas, eu acho que deve ser uma escola que os pais sintam. Primeiro, a parte logística é importante. Que não tenham que atravessar montes e vales para lá chegar, que seja uma escola que fique ao pé do emprego, ao pé de casa, mas de forma a que não se perca muito tempo. Isto não é só por uma questão prática de se perder tempo, é a questão de, para uma criança pequena, a deslocação em automóvel é muito complicada. Pela seguinte razão, e deixe-me só acrescentar isto, antes de passar o resto, é que nós somos seres feitos para andar
na melhor das hipóteses, andar bem a 6 km por hora. Na melhor, e já é andar bastante bem, assim numa passadeira. Andar normalmente é a cerca de 2 km por hora, e uma criança menos ainda. A correr, que só acontece quando vamos fugir ou atacar, salvo o desporto, que eu faço por desporto, aí sim chega-se aos 20 e picos quilómetros por hora, mas só durante 100 metros, mais já não se consegue chegar tanto. O nosso cérebro, portanto, à medida que se vai deslocando, e das crianças em particular, vai visionando tudo o que vai à volta, sobretudo estímulos artificiais que vai ter que descodificar. Se for a uma velocidade muito grande, tudo o resto é como se entrássemos daqueles filmes de ficção científica em que se entra naquelas colunas de espaço-tempo, enfim, aquelas coisas, efeitos especiais, e isto causa um stress cerebral brutal, porque o cérebro tem que estar a tentar perceber onde é que está. E por isso é que, por exemplo, deslocações de automóvel para ir para a escola ou vir da escola são muito cansativas. E as crianças que têm a escola ao pé de casa e vão a pé chegam muitíssimo menos cansadas à escola do que aquelas que vão de automóvel. É uma coisa muito pouco estudada, muito pouco falada, mas muito, muito importante. Porque ir a pé vão no seu ritmo. Já nem falo de encontrar a senhora da tabacaria e o senhor aqui, da colar, pronto, isso aí tudo bem. Tudo bem, tudo ótimo. Agora, em termos de escola, eu confesso que acho que deve ser uma escola do género do movimento da escola moderna. Ou seja, em que a pessoa aprende, a criança aprende pela arte, pela cultura, pelo afeto. E aprende muito. Não gosto, mas isso é uma coisa pessoal, das escolas que são mini-universidades, em que o grande objetivo é que aos 4 anos saiba ler, escrever. Não digo se são públicas ou privadas, porque eu acho que há ótimas e péssimas escolas, seja públicas, seja privadas, e, portanto, não creio que isso seja o fator essencial. Agora, há uma coisa que me faz alguma urticária, que é a questão dos rankings, porque eu acho que os rankings tem muito que se lhe diga, em termos epidemiológicos, aí socorro-me da minha costela de saúde pública para dizer que, de facto, os rankings são uma farsa, porque é uma farsa. Pois. É um erro, é uma coisa... Trabalhar para isso. Não expressa nada. Não expressa nada. Em termos práticos, é uma mentira. Ponto. E isto eu digo com toda a certeza e posso demonstrar porquê. E por isso, muitas vezes, claro que isso influencia os pais. Acho que os pais devem visitar as escolas, devem sentir se a escola oferece segurança, imaginar... O meu filho estaria aqui bem, eu estaria aqui bem se fosse criança. Como é que eu me ia sentir aqui? Sabendo, no entanto, que não há escolas perfeitas, porque também não há casas perfeitas, não há famílias perfeitas. E outra coisa, não é agora entregar a escola que eduque e eu ponho-me de fora à espera a colher os louros. Isso também não. Mas, por exemplo, também só para dar um exemplo, uma escola onde as crianças não podem, sei lá, ser vegetarianas se for a opção dos pais. Uma escola onde, a partir dos 3 anos, não deixam dormir a sesta. Ou assim, eu não poria lá o meu filho. Pronto. Mas isso é uma questão pessoal, não é? Porque acho que é não entender o que é uma criança. É a individualidade de cada um. Aos 4 anos não dormes a sesta. Mas porquê? Isto é porquê, não é? Para depois às 6 horas da tarde estar com uma birra de todo tamanho, não é? A dormir no carro e depois acorda porque são num quarto de hora 20 minutos e fica pior que uma barata e depois os pais que o aturem. Portanto, é não perceber, isto para mim é um sintoma de que a escola não percebe o material com que está a trabalhar. A parte que estamos a trabalhar com seres biológicos, que há toda uma parte orgânica que tem que ser respeitada. E já agora, voltando um bocadinho atrás, falou aí nesses estímulos todos que acontecem, por exemplo, quando as crianças viajam de carro. Eu às vezes preocupo-me assim com umas coisas. Eu ando muito preocupada, mas seriamente preocupada, apesar da minha filha já ser grande, com todas estas novas tecnologias que têm o seu lado bom, naturalmente, e que permitem que nós rapidamente acedamos àquilo que precisamos, mas fico chocada quando contacto com meninos de 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, em que para comerem têm uma daquelas coisas à frente que vão passando com os dedos, independentemente de ser um iPhone, de ser outra coisa qualquer, que é extremamente estimulante.
parte-se do princípio que a hora da refeição é uma parte social que tem que existir e que temos que nos habituar a isso, não é? Deixam que os meninos, antes de adormecer, isto só para concluir aqui, para depois lhe passar a palavra, antes de adormecer, vão novamente a todos esses aparelhos eletrónicos com esses estímulos elevadíssimos, para não falar nas televisões e nos programas que veem, ou até nas próprias publicidades. Podem não ter nada de mal, mas que são atrativas, têm muitos estímulos para que compremos os produtos. São muito mais direcionados para nós, muitas vezes, do que para os meninos. Qual é a sua opinião para me tirar esta angústia? Não sei como é que se tira angústia. A não ser que se quer ou com ansiolíticos ou antidepressivos, não é? Mas... Eu não queria bem ir por aí. Mas acho que às vezes um passeio à beira-mar é capaz de ser o suficiente, não é? Ou um passeio no parque ou outra coisa qualquer também tira as angústias. Ou ler. Eu acho que a vida exige, a vida atual na nossa sociedade exige muito das pessoas, exige muito trabalho, muitas horas de trabalho, muita dedicação e a tecnologia sempre existiu. Portanto, aliás, isto é uma declaração de interesses, quando não é de interesse, eu acho que é mais uma declaração de defesa, é que eu não defendo o regresso à idade das cavernas. É porque, sabe que às vezes quando a pessoa vai criticar as tecnologias, tem que dizer que não defende, porque senão é chamado de cavernícola, não é? Ou então info adversário. Não sou eu uso a tecnologia, gosto muito da tecnologia. Mas a primeira tecnologia que existiu é a oponência do polegar. Esta é que é a nossa tecnologia. Foi a partir daqui que o ser humano conseguiu construir tudo, construir desde coisas até arte, coisa que os animais não conseguem, os outros animais, porque não têm a oponência do polegar. Portanto, aqui começa a nossa tecnologia. E depois tudo o resto vai-se fazendo. A uma velocidade cada vez maior. Mas com dois objetivos. Primeiro, poupar-nos esforço físico, porque o ser humano é preguiçoso por natureza, infelizmente. E por isso devíamos ter o direito à preguiça, o direito a não fazer nada, porque faz parte. E, portanto, por um lado, menos esforço físico. E repare que todas as tecnologias de construção, tudo é no sentido de quase carregar no botão e as coisas sobem, descem, fazem, constroem-se. Foi sempre esse, enfim, da construção das pirâmides até a construção hoje, vai uma distância, não é? E a segunda coisa era ganhar tempo. Ou seja, fazer o mesmo em muito menos tempo. Portanto, menos trabalho físico, sobretudo, e menos tempo. E faz todo sentido. É por isso que, em vez de escrever uma carta, levar ao correio, estar ali na fila do correio e ela chegar lá 3 dias depois ao destinatário, eu, com a facilidade de emendar, já não tenho que pôr como as máquinas de escrever, o Radex não era para... e pronto, emendo e mando. E num segundo, se calhar, ou menos que isso, o destinatário recebeu-a. Mas se eu vou utilizar o resto do tempo para mandar mais cartas para lá daquelas que são necessárias, ou para fazer mais e mais coisas numa voracidade brutal, acabo por perder essa oportunidade. E por isso eu sou completamente a favor das tecnologias e uso-as. Mas acho que é preciso exatamente pensar que aquele tempo que se ganhou a utilizar as tecnologias deve ser utilizado, porventura, noutras coisas. Que pode ser através das tecnologias, mas se calhar haver coisas novas até a satisfazer o nosso apetite de conhecer mais e saber mais. Repare, vou dar um exemplo, se calhar é muito extremo e se calhar um bocado redutor, mas é o que me ocorre. Imagino que acabei de mandar os mails que precisei e de escrever, sei lá, uma conferência que fosse fazer. É muito mais fácil de fazer ali, imprimir e tal. O tempo que sobrou de estar a escrever à mão, emendar ou qualquer outra coisa, posso utilizá-lo, mesmo que seja no computador, a ir ver uma coisa que me distraia, uma coisa inovadora. Posso ir visitar uma cidade, um museu, posso ir saber curiosidades sobre uma coisa qualquer. Ou posso
portanto, que revertem de alguma forma a favor da minha pessoa, de me estruturar melhor, de ser mais completo, de abranger mais coisas, ou estudar, ou saber o que é que diz a última revista de pediatria. Ou então posso estar a fazer uma coisa que é escovilhar no Facebook o que é que, se o Manel comeu sushi ao almoço ou se a Manela jantou peixe com batatas ao jantar. E isto, não tenho problema nenhum em dizer isso. Eu acho que há realmente formas de comunicação importantíssimas, mas há outras, e o Facebook pode ser uma forma de comunicação importante, mas às vezes, miúdos pequenos com o Facebook, eu pergunto para quê? Porque o que é que lá põe, o que é que há de interessante para lá pôr, para lá colocar, para divulgar, para espalhar? E isto faz-me um bocado Tenho uma página no Facebook, mas não ponho lá nada. Porque não é por medo, é que nunca encontrei nada de muito especial para que queira partilhar com 7 mil milhões de habitantes. Percebe? Claro que sim. E acho que isso é uma coisa que leva, aliás, a uma coisa altamente distorcida para mim, que é o perder o gosto do momento. Imagino, estou a ver um jogo de futebol, a torcer pela minha equipa. Aquele momento, o grande jogo que estou a ver, deve sair de lá, contente ou descontente conforme o resultado, mas o jogo foi aquilo. E pronto, a equipa ganhou, fico feliz. Ou venho um espetáculo neste teatro e gosto imenso da peça que teve aqui. Transferir esse prazer, que depois posso partilhar e dizer aos amigos, não percam o teatro e tal. Agora, transformar isso, que só tenho prazer quando puser no Facebook e conforme o número de likes que lá vem, isso já me faz um bocadinho de, como se dizia antigamente, faz um bocadinho de espécie. Mas e não lhe faz confusão que, por exemplo, meninos de 2 anos só comam com um tablet à frente? Acho que é uma corrupção total do que é o espaço alimentar. Acho mal, quer dizer, antigamente achava mesmo que quando era para só meninos que comiam à frente da televisão, agora comer com o tablet. E acho que os pais permitem isso. Porque convenhamos, os pais é que dão o tablet, que sabe, a criança não vai à loja comprar um tablet, não é? Portanto, calma, não é? Portanto, se os pais dão, são pais que não se podem vir queixar, demitiram-se da sua função de pais. Naquele momento, pelo menos. Porquê? Se calhar é mais fácil. Há menos guerras, há menos choros. Há menos birras. Há menos birras. Está bem, mas tudo bem. Se vamos pelo facilitismo, encantados da vida. Educar, então, definitivamente não é facilitar. Não é. Não pode ser facilitar. É impor limites. É facilitar no sentido de ser facilitador de percursos de vida, mas é orientar. Se as margens de um rio são demasiado estreitas, o rio vai em turbilhão. Mas se as margens são demasiado alargadas, o rio extravasa e nunca chega à foz. Portanto, o rio tem que ter um leito suficiente que o contenha de uma forma direcionada, mas com alguma largueza, mas com alguma contenção. E caso contrário, nunca chega à foz. Portanto, espalha-se. Subjacente a esse pensamento tão bonito que acabou de ter e que verbalizou tão bem, está todo o amor incondicional que os pais têm para com os seus filhos e que naturalmente acontece já desde a gravidez, não é? Sim. Desde que há a concepção. E a partir do momento do nascimento, em que não é que o bebê já exista, porque já existia antes, mas em que já é materializado, é visível para os pais e há o confronto entre o bebê imaginado e o bebê real. Também há algo que me faz confusão, que são as visitas logo na hora a seguir ao parto, às clínicas, às maternidades. Se eu pudesse, por isso é que ninguém me deixa mandar, se eu mandasse, eu não permitia que isso acontecesse, porque acho que este amor que já existe tem de ser fortalecido, a vinculação tem de ser feita. E é através dos silêncios, das pausas, dos cheiros, que os pais se habituam ao bebê e o bebê se habitua aos pais. Não é assim? Ou não é bem assim? Isso sempre foi. As visitas,
que são uma coisa perfeitamente tenebrosa. Realmente também eu, se mandasse, fazia o mesmo. Está a ver, já tínhamos o mesmo programa de governo. Já somos dois, isto já lhe custa muito. Porque é assim, há um bebê. Deixe-me só referir um à parte. Eu não acho que o amor deve ser incondicional, porque há uma única condição que deve ter, que é o respeito. Sim, e o claro. amor dos pais para os filhos também não deve ser incondicional. Os filhos têm que respeitar os pais. Sem dúvida. E qualquer relação de amor deve incluir respeito. E às vezes temos que pensar nisso, porque às vezes somos os primeiros a não fazer isso, não é? E temos que pensar nisso. Qualquer relação de amor implica respeito e fazer meia-culpas quando é necessário. Portanto, não há amor incondicional, senão não estamos a legitimar a violência doméstica, não é? Ora bem, mas posto isto, voltando à sua questão, a relação de um pai e de uma mãe com um filho que, como muito bem disse, a criança já existe antes de nascer, mas nunca foi tocada nem cheirada. No fundo, a parte táctil e olfativa são as partes são os sentidos mais intensos do ser humano, muito arredados da sociedade dita ocidental, mas são. Mas nunca foi visto, nunca foi ouvido. Vê-se um boneco num DVD, que se o obstetra a trocar o DVD desafia os pais a saber que trocou, que é um boneco a mexer. Ouve-se pum, 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 umas mexidelas, uma barriga que cresce, mas independentemente de haver uma linguagem a partir da 30ª semana até de ondas cerebrais entre o bebê e os pais, e o pai designadamente que não tem o bebê lá dentro, mas o verdadeiramente, quando a criança nasce, a criança real, é quando chora e está ali. E só uma coisa chamada paixão, que é uma coisa neurótica, obsessiva, compulsiva, em que só o objeto de paixão é que interessa, em que a pessoa se esquece das necessidades fundamentais, até de se alimentar. Porque a contemplação do objeto de paixão alimenta. É por isso que quando a gente vê dois apaixonados um para o outro, passado meia hora, dizemos o que é que eles estão a fazer? Não continuam ali especados. Ou como nos acontece com um quadro ou com outra coisa qualquer. A paixão é isso. E é um momento íntimo e privado. E só uma paixão é que explica que os pais digam, e sem serem cínicos ou hipócritas, digam verdadeiramente, eu dou a minha vida por este ser. E é verdade. Que não conhecem, ou que mal conheciam. Desculpe, quando eu falava em amor incondicional, tinha a ver com esse conceito. Exatamente. E essa paixão, porque é uma paixão arrebatadora, porque senão, se fosse um processo normal, lógico, era, como está o senhor, quer ir lá jantar a casa, vamos lá ver se é interessante. Portanto, esse arrebatamento, essa paixão, é uma coisa íntima e privada. A contemplação não pode ser partilhada. Se estiver num museu, por exemplo, a ver um quadro, e às vezes acontece, a pessoa senta-se, por acaso ou não, olha para um quadro e há ali um fluxo bidirecional entre a pessoa e o quadro. Às vezes, quando passa alguém à frente, coitado, não está a fazer mal a uma mosca, está a fazer o normal, não é? Há uma reação visceral da nossa parte, passamos desse estado totalmente endorfínico para um estado de irritação que dá vontade de dar bengaladas no desgraçado do senhor que passou à frente e que tem tanto direito a estar ali como nós. E é impossível voltarmos a admirar aquele quadro outra vez. Mudamos de sala. Levantamos e mudamos de sala. O momento perdeu-se. Quebrando a contemplação não se retoma. E a contemplação é íntima. Sempre houve, na sociedade humana, as crianças nasciam, ficavam com o pai, com a mãe, em clausura, depois de apresentados à natureza, tipo Rei Leão, o filme Rei Leão. Depois eram apresentados à natureza, ficavam em recolhimento com uma ou duas pessoas mais velhas que faziam um certo backup de sabedoria, e a apresentação social era feita na lua seguinte, ou seja, 28 dias depois. Até nos vários documentos, enfim, que registram coisas similares, a Bíblia, por exemplo, fala dos 40 dias da apresentação social no templo, foi feita 40 dias depois. Nessa altura ainda havia uma coisa que era, os rapazes eram 40 dias, como foi o caso de Cristo, as raparigas eram 80 dias, porque eram considerados seres mais impuros e precisavam do dobro do tempo para estarem suficientemente puros para ser apresentados no templo. Enfim, isto hoje daria pano para mangas, não é? Embora haja países onde isto ainda acontece. Mas havia uma latência até à lua seguinte.
que eram dias de clausura, de intimidade, que coincidia depois, curiosamente, com o tal medranço e com os pais apresentarem a criança: o nosso filho vingou. E essa alegria, temos filho, não é habemos papum, mas é temos filho, e desfrutem, dava-se a apresentação social, e aí sim a criança já andava, como se diz, na mão das bruxas, já andava de colo em colo e os pais a babar-se de felicidade de ver. Hoje não. Hoje, com a carência de crianças que há, em que todos andamos ávidos de crianças, há uma coisa de, como os recém-nascidos são todos mais ou menos parecidos, o chegar à casa de alguém ou até à maternidade, agarrar numa criança, pegar-lhe e dizer: bebê é tão querido. Isto é ser o nosse filho. Mas se ele é o nosso filho, roubámos alguém. Quer dizer, não pode ser filho de todos, não é? Portanto, roubámos alguém. E isto acontece. Repare que se tivermos um amigo com um cancro no hospital, tem que ir ver o Zé, mas isto é vida, é o trabalho, é o transporte e os filhos, o infantário. Eu tenho de ir lá ver, a ver se combino a ir e vamos postergando até não sei mais. De repente, quando nasce uma criança na maternidade, de repente parece que... Temos tempo. Não, parece que parou tudo, é feriado, não há trânsito, estaciona-se onde se quer, há tempo para se estar ali. E isto é muito invasivo dos pais e em casa. Aliás, é muito curioso ver que é instintivo. Agarra-se no bebê, ele é tão querido. Pronto, é meu, não é? Mas de repente, blim, cai ali uma adoção da realidade. Não, ele é filho do Manel e da Maria. Ó diabo, das duas uma. Ou eu o entrego, toma lá o bebê, e perdi um filho, que é sempre uma coisa que não é muito agradável, ou então tenho que arranjar uma maneira de dizer: enganei-me, não era, é parecido. Então o que é que eu posso fazer? E isto é uma coisa, enfim, que está as pessoas nem dão por isso, felizmente, mas fazem assim: ele é tão querido, mas como o meu filho, como é a minha conceptualização da eternidade, é o meu projeto de eternidade, tem que ser perfeito, eu digo assim, tenho que lhe arranjar uma imperfeição. Então digo: ele é tão querido, mas tem a orelha torta, mas está um bocadinho amarelo, mas tem o nariz à banda. E então entrego aos pais. Fico livre. Não era o meu, era muito parecido com o meu, mas não era o meu. O meu é perfeito. E os pais, mesmo sempre estando amarelo e com a orelha torta, recebem um bebê que supostamente era perfeito, na sua concepção, interiorização, recebem um produto de segunda escolha. Como as fábricas. Este é para exportação, este fica para consumo eterno e ser vendido a metade do preço ali na loja. E é muito engraçado também que a intrusão feminina é diferente da intrusão masculina. Apesar de... Isto não tem nada a ver com machismos, mas tem a ver com quando vão visitar uma criança, os homens são predominantemente masculinos e as mulheres predominantemente femininas. E um homem, mesmo que mude lá em casa as fraldas todas de 5 filhos, chega à casa de alguém e faz uma coisa muito engraçada, que é, nunca sofre, está para nascer o primeiro homem que vai visitar alguém e que se ofereça para mudar a fralda ao bebê, e o que vai é introduzir, ou ser intrusivo, de uma forma prospectiva, que é de crescimento, que é o que corresponde ao polo masculino. Então vai dizer: eu levo ao Euro Disney, não, eu levo à bola, eu quero levar aos jardins lógicos, eu levo aqui, eu levo acolá. Pronto. O que não colide diretamente com o pai, porque são coisas tão de longo prazo, está bem, se daqui a 5 anos quiser levar a Paris, que leva, ainda bem, não é? A intrusão feminina é imediata. Nenhuma mulher que vai à casa de um casal visitar um filho que nasceu vai dizer eu levo à Euro Disney. Não. Vai dizer: eu mudo esta fralda. Olha, tu devias... Eu, se fosse a ti, que é uma forma capciosa de dizer: eu sou tu, arreda que eu sou tu. Oh filha, tu tens de descansar agora. Oh filha, vai descansar que eu tomo conta do bebê. Pronto, e é isso. E por isso eu acho que é assim: visitas, show. Ainda bem. Queria falar um bocadinho, até porque aborda isso nos seus livros de uma forma espetacular e penso que tem ajudado muitas pessoas. Os meninos de hoje dormem pior do que os meninos de há 20 anos atrás? O sono não tem tanta qualidade? Parece que há estudos que dizem que sim, que isso é verdade.
isso é verdade. O que tem a ver com os ritmos de vida. Este ritmo acelerado. E dentro do ritmo de vida, da pressão, não é? Da ausência de um encaminhamento para o sono com horas, com tempo. Um encaminhamento em que a pessoa vai desligando, entrando em estado endorfínico. Quer dizer, os trabalhos de casa eram outra coisa a bater, definitivamente. Eu tinha essa questão para lhe fazer a seguir. A minha opinião é zero. Zero trabalhos. Só ao fim de semana, alguns trabalhos de pesquisa. O resto acho mais do mesmo. Então, fichas de matemática, de português, ou disto, aquilo, acho uma coisa que, sinceramente, não concordo. E, portanto, o encaminhamento para o sono é feito de uma maneira, como é que é de dizer, menos boa e com muitos estímulos. Televisão, isto, aquilo. E, por outro lado, também as crianças estão a lidar com estímulos artificiais desde que acordam até que se deitam, muito diferentes dos estímulos naturais. Ouvir um pardal, ou ouvir uma árvore, ou ouvir um regato, é uma coisa que o nosso cérebro, porque a memória antropológica que está aqui há 4 milhões de anos, reconhece, e um pardal é um pardal, é um pardal, ponto. Ou seja, o nosso cérebro nem se dá ao trabalho de perceber que um pardal é um pardal. Enquanto um automóvel, uma campainha, uma luz, uma coisa qualquer, embora eu saiba que aquilo é um candeeiro, o meu cérebro tem que estar a dizer é um candeeiro, ou seja, não é perigoso, até pelo contrário. E isto é todo o dia, todo o santo dia, isto é um esforço brutal. Acresce que muitas crianças, de facto, sentem-se inseguras na hora de dormir, porque não sentem no ambiente uma coisa que se chama paz. E daí os medos também durante a noite? Tem a ver com isso. Não há paz. Paz no sentido de... Há paz, não há guerra dentro de casa. Mas é o próprio stress parental. A atitude em que os pais estão de avós, por exemplo. Se fizesse um registro de voz, era... rosnam, às vezes mais do que falam. E isto é uma coisa que acaba por ser muito constrangedor. Viver, imagina o que é estar a viver com... a pessoa fica inseguro. Sem dúvida. E depois dorme-se mal e depois querem dormir para a cama dos pais. E depois se conseguem, também é uma vitória que conseguem. E por aí fora. Outra questão, e se calhar para depois darmos a palavra à plateia, que eu gostava de lhe colocar, tem a ver também com a alimentação. O forçar ou não a criança a comer. Eu posso dizer-lhe que não concordo e tenho-me debatido muito com isso. Acho que a criança deve experimentar, deve ser levada a novos sabores, a novas texturas, mas também acho que há crianças que definitivamente não gostam de determinados alimentos como nós não gostamos. Quer-nos falar durante um bocadinho sobre isso? A primeira coisa é que, salvo se estiver doente ou uma situação quase agónica, nenhum animal morre de fome com a comida à frente. Mas, quanto maior a fome, menor a exigência. Se eu não tiver fome nenhuma, fome mesmo, ao mesmo apetite, posso dar-me ao luxo de percorrer aqui as avenidas, olhar para as emendas, não sei, quero aqui, escolher o ambiente, o restaurante. Se estiver cheio de fome, se calhar para aí no primeiro sítio onde tenho um pão com queijo, uma coisa qualquer. Bolo do caco, aqui na Madeira é bolo do caco. É melhor, com manteiga de alho, mas já estamos a falar de uma exigência maior. já estamos numa plataforma superior. Mas é importante perceber isso, que as crianças não comem. Agora, às vezes não comem porque sabem que, dizendo que não comem aquilo que acham menos graça, vão ter depois bolachinhas e leitinho e outras coisas. Pronto, e isso não pode haver. Não come, paciência. Quanto a coisas que não gostam, também há que treinar. Há realmente crianças e pessoas, no geral, que gostam de experimentar coisas novas. Acham graça. Até em viagens, são capazes de ir à Eslovénia e pedem um prato esloveno, o qual se dão bem ou mal, olham para aquilo, nem percebem nada do que está ali escrito, mas... Pela experiência. Pela experiência outros, se calhar, pedem um bitoque, se houver bitoque lá. Ou seja, mantêm-se fiéis, não gostam de experimentar. Mas isso tem a ver com o temperamento de cada um e tem que ser respeitado. Depois, a habituação também, um estudo norte-americano mostrou, por exemplo, que é preciso comer 20 vezes uma coisa para
interiorizar o sabor dela. E ainda mais... E decidir se gostamos ou não. Se gostamos ou não, mas para perceber o que é o sabor dela. E até por isso é que as pessoas dizem, não gostava nada disto e passei. Depois há outras coisas que realmente são um bocado insípidas. E aí dizem os nutricionistas que não há problema nenhum. Por exemplo, imagina, sei lá, alface, ou assim. Não é uma coisa que uma criança goste muito, tem pouco sabor, na altura em que quer experimentar sabores novos. E por isso, pôr um bocado de um molho qualquer que dê alguma graça àquilo. Também a própria confecção dos alimentos, a culinária, é importante. Há os brócolos cozidos insípidos que se calhar não são tão apetecíveis se forem salteados com alho ou outra coisa qualquer. E há maneiras de levar uma criança mais facilmente a comer, embora alguns de facto não gostem, o que não quer dizer que não venham a gostar no futuro. Pois. Desde que fique assegurado. Se não come no prato, aí então tem mesmo de comer a sopa. Pronto. Claro. Vai-se assegurando as coisas e não cair, portanto, nem num fundamentalismo, comes isto e tens de comer tudo, e a partir no tal... E a pressa, e tens de comer depressa. Exatamente, não pelo contrário. Da tal autonomia, até a determinada altura, eu acho que deve-se deixar uma criança servir. E às vezes, isto já tenho feito com muitos pais que têm problemas e não comem, então deixe-o servir-se. Tem de fazer duas coisas. Primeiro, tirar um bocadinho de cada coisa que esteja na travessa, e segundo, prometer, isto digo em frente aos miúdos com 8 anos, 7, 8, 9 anos, tens de prometer que comes aquilo que tiraste. E avisa os pais, vai haver provocações, um bago de arroz, uma ervilha e uma coisa. E não há mais conversas, falam de outras coisas. Porque se isso não fizer efeito, quer dizer, se não tiver um efeito o devastador, o fechar a boca, passa-se a outra, e a criança serve depois mais normalmente das coisas. Isso que acontece com os bebés pequeninos. Um bebé de 4 meses começa a comer uma papa, sabe que se fechar a boca e puser a família a haver um ataque de nervos, se a avó vier, ai coitadinho, deixa lá, ai sentam mais assim, pronto, isso aí é uma vitória, porque fechar a boca, mais até mesmo que abram a boca, tem sempre a capacidade de vomitar a taca para fora, portanto é uma batalha completamente perdida. E aí eu acho que realmente a hora da refeição deve ser uma hora de preferência sem ser a acelerar. Muitas vezes por várias razões. Mas não devia. E mesmo quando vejo, por exemplo, em escolas infantários ou jardins de infância, aquela aceleração. O último a acabar é um... Parece uma linha de montagem. Deve ser ao contrário. O último a acabar deste mastigo até devia receber um prémio. Porque está a comer corretamente. Um pão, por exemplo. Isso é um erro que caímos, eu caio nele frequentemente. O pão. Quer dizer, nós aprendemos, às vezes há uma atitude esquizoide em relação àquilo que sabemos e aquilo que fazemos. Sabemos que a digestão, os miúdos aprendem isso agora no 3º ano ou no 2º ano. A digestão começa na boca, com a saliva. Blá, blá, blá. Um pão sabe a pão. Mas se for mastigado, as proteínas vão sendo digeridas pelas enzimas da saliva e transformando em péptidos cada vez mais pequeninos, são cada vez mais doces. E, portanto, a determinada altura, um pão já está com o sabor a bolo. Além de todas as vantagens digestivas que tem, não é? Se for entendido isso, se for marrom, nem se deu por isso. Quer dizer, claro. Daqui para baixo, comer pedras ou bolo de caco é igual. É a mesma coisa, porque não se sente, efetivamente. Não está por isso. Agora, há um percurso grande a fazer sobre isso. Tem que se aprender com as pessoas. Eu falo por mim, que eu devia comer melhor, embora tenha uma boa professora lá em casa, nem sempre sou mau aluno e muitas vezes desvio daquilo que devia ser. Vale é que não há avaliação, ainda não chegou. A avaliação, pelo menos, ainda não tenho de fazer, mas devia. Mas as regras também podem ser quebradas e devem ser quebradas de vez em quando. É assim, para tudo deve haver regras, mas para tudo. Regras é aquilo que se faz. Zé, deita-te às 9 da noite, que amanhã tens aulas às 9 da manhã. Depois há a exceção, quando a regra é quebrada, porque há uma razão. Zé, hoje vamos à casa do avô jantar, não te vais deitar às 9 da noite, porque provavelmente às 9 da noite estamos a começar a jantar. E depois há a transgressão. Zé, hoje não te deitas às 9, porque vamos brincar. E as regras é assim, a exceção é assim, a transgressão é assim. E isto é que faz a felicidade humana, senão também a vida... Quer dizer, não vale a pena viver até aos 100 anos se é para ter uma vida de tédio.
Aprisionados. Para morrer de tédio também não. Aprisionados. Mas a exceção deve ser exceção, não deve ser regra. Claro. E eu acho que a parentalidade tem que ser levada muito a sério. Dá muito trabalho, faz muitos cabelos brancos, mas dá muita alegria. E pronto, e é assim que as coisas são. É assim que as coisas são. Aproveitaríamos então para todas as pessoas que estão aqui a assistir, quem tiver questões, aproveitem antes que o Sr. Professor vá apanhar o avião, que ele daqui por um bocadinho vai embora. Temos tempo. Quem tiver questões a colocar, pois agora abriríamos espaço para isso. Há aqui uma questão à frente. Desculpe, não, é o microfone. O microfone. Estava a ouvir. Muito bem. Portanto, eu já fui professor numa certa altura da minha vida e fui professor em zonas onde havia muitos pais e mães com álcool. Os miúdos vinham para a escola sem comer, nomeadamente no Estreito, na Câmara de Lobos e no Cansal também. E acontecia-me muito que eu, enquanto diretor de turma, quando era o diretor de turma, tinha digamos, as visitas que eu mandava chamar dos encarregados de educação, e esses encarregados de educação vinham completamente alcoolizados ou completamente drogados. Portanto, o que é que acontece aqui? Aqui a escola era a casa favorita do aluno. E era nesta escola que todos os professores deveriam de entender o aluno como ele era tipicamente aquele aluno. Porque eu tive uma situação de um aluno em que era extremamente rebelde, em que ia para a sala e miava, e que os outros restantes alunos que brincavam, em que ele era da minha direção de turma. E os meus colegas, como professores, chegavam à sala dos professores e diziam: Ricardo, já não posso com aquele aluno. Ricardo, já não aguento aquele aluno. E então um dia tomei a atitude de... Ele miou, dentro da sala, eu estava a escrever ao quadro, ele miou, e eu disse: vem para aqui, para a frente. Ele veio para a frente. E fiquei 1 minuto calado. Entretanto, olhei para ele, pus as mãos em cima da carteira, olhei para ele e fiz... como quando os gatos investem. A partir daqui ele nunca mais me chateou e até achou graça. Mas a verdade é que aquele miúdo era um miúdo que via na escola um espaço onde podia brincar, onde podia estar socializável com os colegas, coisa que em casa não tinha. E acho que isto é muito importante, saber, não é bem saber a escola, mas saber os problemas dos encarregados de educação, saber as famílias dos alunos, quais são os seus problemas, o que é que se pode fazer. Tudo isso eu acho que é de uma fulcral importância. Era só isto que eu tinha para dizer. Eu estou muito de acordo, professor. Acho que porque, como dizia o Ortega Gasset, uma pessoa é ele e as suas circunstâncias. E uma criança ainda mais, porque é muito fruto das circunstâncias, do contexto em que vive, dos ecossistemas onde vive, e essencialmente é a casa, a vizinhança e a escola, não há muito mais, e o seu poder de decisão, o poder dela de decisão de conseguir mudar o rumo dos acontecimentos é muito pouco, até porque não conhece muitas vezes alternativas. Nós podemos escolher. Agora, quem não sabe que há vários percursos, ou nem pode ter consciência para onde é que se dirige, vai andando alegremente. E aí, esse exemplo que deu, eu acho que é um exemplo paradigmático. Repare, um professor pode massacrar, entre aspas, esse aluno e repetir mais do mesmo. Ele vai miar e vai dizer não mies, e vai miar e depois leva falta. Pronto. E podemos perpetuar isso. Ele pode ficar retido e até se pode dizer que alívio, já não tem que o aturar, o outro passa a bola e não o mesmo, a saúde e não o mesmo, não é um bocado isso. Ou realmente tentar, e nesses casos, de facto perceber qual é o contexto, o que é que se passa. E eu acho que nenhuma criança resiste a uma boa brincadeira e a uma boa cumplicidade. Eu acho que no momento em que fez isso, criou ali uma cumplicidade de gatos em que realmente eu acho que ele passou a olhá-lo como o gato grande, o amigo, o gato grande, que no fundo o apadrinhou e perdeu toda a necessidade, enfim, creio eu, de se exibir. Porque são geralmente crianças com uma terrível autoestima, que à partida se acham inferiores aos outros, que se acham piores que os outros.
A escola, obviamente, precisava de uma volta muito grande à escola. O sistema de ensino-aprendizagem, para já devia-se chamar ensino-aprendizagem e não educação, é ensino-aprendizagem que devia ser o nome. Mas há realmente muitas zonas em que a escola é o único fator de estabilidade para a criança. Eu fiz um estudo na Amadora, ao pé da Amadora, e quase metade das crianças, a única refeição quente que tinha era na escola. Porque em casa comiam um bocado de leite, umas bolachas, um bocado de pão e mais nada. Umas por falta de tempo dos pais, outra por falta de recursos económicos, outra porque os pais queriam lá saber, outra porque nem sequer lá estavam os pais, eles tinham a chave de casa e entravam e ficavam lá sozinhos, portanto, por razões mais diversas. E a escola era um elemento de estabilidade. E é bom, por exemplo, as escolas servirem no tempo de férias, terem, nas interrupções letivas, terem atividades, ser um espaço aberto, não só para a criança da escola, mas eventualmente até para crianças da vizinhança. Aproveitar os recursos que há, com regras, é evidente, mas aproveitar as tabelas de basquete, isto, aquilo, aquilo outro, para a comunidade. Assim como as bibliotecas das escolas, dos polos escolares, deviam ser acessíveis a toda a gente da comunidade. Essa é a tal coisa, era no fundo pôr na prática aquilo de que tanto se fala da comunidade educativa, que fica excelente em decretos-leis, mas se não for aplicada não serve para nada. Boa tarde, doutor. E gostaria de saber a sua opinião acerca daqueles pais que vão buscar os meninos à escola e vão a seguir pô-los ao balé, depois ao karatê e chegam a casa estafados, não querem comer, só querem dormir. Doutor, o que é que acha sobre isso? Pois é um bocadinho... Pode haver atividades que sejam complementares, mas eu acho que há vários princípios para que isso exista. Primeiro, que a criança goste de fazer, ou pense que goste. Segundo, que não interrompa a logística dos pais e que os pais não se tornem escravos da criança de fazer de nódis de um lado para o outro a levar a criança. E depois, que não ocupem tanto tempo que a criança não tenha tempo livre. Nós temos uma coisa na nossa lei, na nossa legislação, que é o cúmulo da aberração, que se chama a ocupação dos tempos livres. Está na lei, não é? Pois está. Ocupação dos tempos livres. Se são ocupados, deixam de ser livres. Portanto, há aqui qualquer coisa, dirão os peritos da língua portuguesa, dirão se isto pode ser ocupação de tempos livres. Os tempos ou são ocupados ou são livres, não podem ser as duas coisas, não é? E esta questão das múltiplas atividades, por um lado por moda, por outro lado pela ânsia de, como se só tem um filho, se tiver 4 filhos, pode pôr um na ginástica, outro no balé, outro no karatê, outro no taekwondo. Se tiver só um, esse vai fazer tudo. Porque há muitos pais também que tu vais para isto porque eu adorei fazer. Vais para o balé porque eu adorei balé, ou vais para o violino porque eu adorei violino. Ou então, às vezes, vais para o balé porque eu não adoraria ter feito balé e não fiz, ou para outra coisa qualquer também. Até que ponto é que às vezes os pais não projetam nos filhos as suas próprias frustrações ou alegrias ou isto ou aquilo? Agora, acho muito mal que isso seja por sistema. Ter uma ou duas atividades, ainda vá lá. Agora, acho que era bom as escolas providenciarem essas atividades para que seja feito na escola e não tenha que a criança e os pais andarem de um lado para o outro e quando saísse da escola saía já com tudo feito ou praticamente tudo feito. Finalmente, também não gosto, não aplico esse princípio também, dos pais escravos que chegando a sábado às 8 da manhã estão a pé porque às 9 da manhã têm que ir para a natação, às 10 para o taekwondo e às 11 para não sei onde. Acho que é bom para a criança e para os pais, por exemplo, quando trabalham a semana toda, respectivarem o sábado no sentido de, fora raras exceções, aí está, não sei o que é que vamos fazer, depende, logo se vê. Há muitas crianças ansiosas a chegar a sexta-feira a querer saber o que é que se vai passar no sábado. E às vezes a resposta é, sei lá, olha, depende, se chover é uma coisa, se fizer sol é outra. Se há essa obrigação, essa escravatura, muitos pais são escravos dos filhos, o que é mau. Acho que os pais não devem ser escravos dos filhos, nem devem, e devem saber dizer não. Mas eu gostava muito e o Manel também vai também para isto ou para aquilo. Está bem, olha, o pai do Manel leva, mas o teu pai não leva. Pronto. Tem que ser assim. Acho que às vezes nós parece que estamos inseguros
com medo que os nossos filhos não gostem de nós. Se eu digo que não vais à natação ao sábado às 9, pronto, ele vai sair de casa, abandonar, rescindir contrato. Os pais e filhos não rescindem contratos. Aliás, os pais ficam descansados que os filhos vão estar até aos 40 anos de idade, seguramente pelo andar da carruagem. E aqueles que vão sair aos 20 regressam aos 30. Portanto, não há problema nenhum. Vão ter filhos até muito, muito tarde. A adolescência vai prolongar-se até aos 40. Até aos 40 ou mais. Não sei se... O que eu vou dizer seria mais um pedido de um conselho, porque é o seguinte, e na sequência daquilo que a doutora acabou de dizer, todos nós sabemos que, já agora fazer um introito, nos últimos 10 anos Portugal perdeu meio milhão de jovens, andou por aí, dispersou-se. E conheço muitos casais nas minhas circunstâncias, que é a sensação de perda quando um filho tem de ir embora. E lidar com essa situação de ausência. Outro dia falei com o meu filho e a minha filha, um está na Alemanha, outro está no Porto, através do Skype, e eu até lhes disse, mas parece que estou a fazer uma cena da Guerra das Estrelas, isto é tudo virtual, quero-te dar um abraço, mas não posso, vou abraçar o computador, quer dizer, esta sensação de perda, esta angústia, esta ausência, quando é que volta, quando é que não volta, como é que eu posso, ou como é que as pessoas podem minorar esta situação? Era esse o conselho que eu pedia, porque eu conheço muitos casais nestas circunstâncias. Pois, é uma realidade cada vez mais presente. Eu acho que no percurso da autonomia dos filhos, eles vão crescendo, no fundo também, desde pequeninos, por exemplo, quando vão para a escola, seja logo aos 4 meses, seja mais tarde, acabam por ter períodos de ausência. E nós e eles, vamos tolerando essa ausência como uma forma natural. Acho que essa angústia que todos nós, porventura, temos, tem de ser colmatada com alguma perspectivação do tempo e sabendo que eles estão bem, que eu acho que isso é sempre uma coisa que, enfim, angustia, saber que um filho ou alguém que nós amamos está mal, por alguma razão, seja de saúde, seja em circunstâncias desagradáveis, isso é sempre, treme sempre. Mas eu creio que é bom começar a perspectivar a ausência física não como uma ausência psicológica. As pessoas estão presentes, até quando morrem estão presentes, através das memórias. Enquanto alguém se lembrar dessa pessoa, contar um episódio dela, falar dela como humana, tinha estas virtudes, mas também tinha aqueles defeitos, ou seja, não fazer deuses. Os deuses estão lá muito para cima do ser humano. Eu acho que isso permite a presença. E exatamente essa saudade, só se tem saudades de quem se ama e que está longe. Porque não se tem saudades de quem está perto, ou não tem saudades de quem não se ama. Mas é uma prova de amor. E essas saudades podem ser minoradas com esse pensamento, com conversas. Mas em relação ao Skype, deixe-me que lhe diga uma coisa. E é curioso falar, porque fala como adulto, com filhos adultos, presumo, não é? Porque se tem levantado muito, e há bocado aflorámos isso, em relação a crianças pequenas, cujos pais estão em Angola, no Brasil, ou seja lá onde for. Se eu quiser fazer a chamada prova de vida, que é, além de contar coisas e tudo, quando quero falar com um filho comigo, há uma coisa que é a prova de vida. Sobretudo, o primeiro objetivo, mesmo que eu não o tenha completamente consciente na minha cabeça, é que ele está bem, que está vivo e que está bem. O resto depois, se foi comer gelados ou se foi beber uma cerveja, isso já é pormenores. O mais importante é, está vivo e está bem. Bem, física e do humor e tudo, fisicamente e do humor e tudo. Isso consegue, por exemplo, com a voz. Se o seu filho estivesse ali, se dissesse, Joaquim, e ele respondia, o que é, pai? Tinha essa prova, não o via, e tinha essa prova, que é o que acontece com o telefone. Quando fala ao telefone, não está à espera de outra coisa que não seja ouvir uma voz. E ouve a voz dizer, olá, pai, estou bom. É exatamente igual à presença ali ou presença ao telefone. Quando está presente fisicamente, vê a cara
e isso então aplica-se sobremaneira às crianças pequenas, o que interessa é a parte táctil. É, como muito bem disse, o abraço. Se estiver aqui, de repente, não é olá assim à distância. Dá cá um abraço. Tocar, cheirar. Cá estamos outra vez na mesma. O tocar e o cheirar. O cheirar a gente não analisa tanto, não vê tanto, mas é mais importante ainda as feromonas de quem está próximo. É o nosso maior sentido, é o olfativo. E o táctil, coisa que é impossível fazer com o ecrã. E se assim lhe faz impressão isso, esse frio, essa distância, essa ausência de 3D, então as crianças pequenas, quando veem o pai ou a mãe ali em 3D, em 2D, e ainda por cima num ecrã, a falar, e às vezes até a voz vem descompassada e a imagem tipo freeze, meia, é altamente perturbador. E depois outra coisa, e que gera sentimentos de culpa nas crianças, é carregar num botão e matar o pai. E há neste momento uma patologia do Skype nas crianças que têm os pais, a maioria são pais que vão primeiro, sobretudo no caso no continente, é para Angola e para o Brasil, sobretudo, ou para o Dubai, ou para outro lado qualquer, e que depois falam com os filhos no Skype e geram um sentimento de orfandade e sentimento de culpa e crianças agarradas ao ecrã, que não, mas o mesmo ecrã que há bocadinho deu o Nod e é o que deu o Ruka ou outra coisa qualquer. E isto não é bom, de facto. E está a ver se entre adultos gera esse sentimento, imagino, com crianças pequenas, que realmente, quando estão com o pai, é para estar ali agarrado ao pai e a massacrar o pai. Isso é que deve ser. Mas aí é a questão de antecipar. Custa viver com a ausência, mas de antecipar é a presença. Um dia, quando for a Páscoa ou outra coisa qualquer, ou quando, uma ocasião qualquer, ou vai lá, ou eles vêm, há de haver maneiras. E aí é uma coisa engraçada, pelo menos em relação às crianças, aos adultos também, é as provas físicas. Eu insisto muito com os pais que estão imigrados para mandarem às crianças postais. Então, as crianças pequenas, um postal com um bicho qualquer, e dizia, ficaste muito bonito nesta fotografia, aquele género de postal, como se manda, mesmo que o postal chegue daí a uns dias, ou mandar um presentinho qualquer, as crianças agarram-se ao postal e dormem com aquele postal, porque é uma coisa física, é algo de físico. Enquanto a imagem desaparece e imediatamente até aparece outra coisa qualquer que não tem nada a ver com aquilo que se estava a falar. É isso que nos remete para ser humanos. Ou então ficamos robôs, robotizados, audiovisuais, e eu acho que é uma perda. O ser humano tem tanto... Exatamente. Um androide japonês um dia fará coisas fantásticas. Já chimpanzés que servem à mesa, um androide japonês um dia faz coisas, põe uma fralda muito melhor que nós, porque não falham 1 milímetro e não há perigo de o xixi ou o cocó se espalharem pelas costas da criança. Portanto, o que nós temos de fazer é aquilo que nenhum androide japonês algum dia fará, que é a parte dos sentimentos, que é a parte da expressão dos sentimentos, da verbalização, do entender o outro nos silêncios, de tocar, de mexer, de cheirar. Isso o androide não vai fazer. No fundo é humanizar cada vez mais. Mas agora pensem, humanizar os humanos, onde é que a gente chegou? Precisamente porque chegamos a um ponto em que já estamos muito... Pois, eu acho que um cão continua a ser cão. Não sei, nunca fui cão. Mas acho que um cão deve continuar a ser cão, sem se preocupar em encanizar... Em voltar a ser cão. Encanizar a raça canina. Às vezes são encanitantes as pessoas, mas isso é outra história. Mas, não sei, há qualquer coisa que eu acho que nós temos verdadeiramente que parar para pensar um bocadinho nas nossas vidas e antes que seja tarde, porque o tempo não é eterno e nunca sabemos o que é que pode acontecer. E os arrependimentos que podemos ter e a sensação de frustração que podemos ter. Acho que o tempo é curto e é o bem mais precioso. O sultão do Brunei, que dizem que é o homem mais rico do mundo, tem tanto tempo como o homem mais pobre do planeta.
24 horas por dia e não consegue, com nenhuma fortuna, comprar mais tempo. Por isso é que o tempo é o bem mais escasso e mais precioso. E a gente nunca sabe quando é que o relógio para. Não? Quando é que o tempo acaba? Há mais alguma questão? Mas à vontade, temos muito tempo. Ainda está com tempo. Olá, boa tarde a todos. O meu nome é João Miguel, eu sou psicólogo organizacional. Tenho três questões, 2 questões ou um comentário que gostaria que desse a sua opinião. Uma delas é, tenho a sensação, a ligeira sensação, que nós, adultos e pais, estamos a perder a capacidade de o sermos pais. Digo isto porque, recentemente até um colega meu, bem formado, licenciado, estável, etc, etc, diz, olha, Miguel, eu vi a minha filha com os meninos da escola no outro lado, e no outro lado da rua, apetecia-me passar para o outro lado e dar-lhe um beijo, mas comecei a pensar se aquilo era bom, se não era, se era uma mariquice, eles iam achar que... E o homem não deu, quer dizer, isto é, chegamos ao ponto, dá uma sensação que os pais estão em crise, não sabem, perdemos a consciência e a noção de atuarmos no momento certo, com a palavra certa, com o gesto certo, com o abraço, com o elogio, etc, etc. A segunda questão é se acha que devemos estimular as crianças desde muito cedo. Eu tenho a resposta para isso, é sim. Eu vou dizer porquê. Quando o meu filho nasceu, eu perguntei, enquanto via no vidro, olhava no vidro qual era o meu papel, o nosso papel, e dizia, é ajudá-lo a desenvolver-se, estimulá-lo a desenvolver-se. E depois dizia, desenvolver o quê? Eu disse, bem, se o pequeno for esperto, ou mais esperto que o pai, dá jeito para ele, e para mim, porque quando eu lhe der uma informação vai perceber, etc, etc. E comecei desde pequeno a colocar os brinquedinhos e a trocar e a ver. A segunda coisa que eu disse que era importante que ele estimulá-lo ou criar as condições é que fosse sociável, alegre e comunicativo e pronto. E isso faz-se em casa com a comunicação e não com a ordem, mas na relação, a saber o que é que ele pensa das coisas, porquê, etc, etc. E a terceira, construir uma personalidade forte. Se um indivíduo tenha confiança em si e que tenha autoestima. Confiança, às vezes as crianças até nos ajudam a fazer isso. Quando um filho carrega, vai desarrumar as coisas, em vez de dizermos não, que tu és pequeno, não, que tu vais partir, não, que tu vais cair, é deixá-lo fazer até para descobrirmos se ele sabe onde colocar as coisas, porque depois ele pensa, bem, eu também sei fazer, se o meu pai sabe. E depois no fim, lá está. Voltamos àquela coisa do sono, o reforço. Quando eu ia se deitar, disse, olha, hoje gostei muito de uma coisa que tu fizeste, gostei muito que nos tivesse ajudado. Então para a próxima ajuda. E a terceira é a autoestima, é dar amor, beijos e abraços e elogios quando justificados. E fiz isto e acho que, pronto, as coisas... O pequeno, pronto, fez travessuras e fez diabruras, mas está bem sobre o que fazer na vida, no momento certo e decidir por ele próprio, etc, etc. Portanto, a segunda questão é se deve estimular este tipo de coisas. A terceira tem a ver com uma questão que a minha colega colocou e a mim faz-me um bocadinho de impressão ou preocupação, que a influência que estas tecnologias estão a fazer e que já começaram a fazer há 20 anos. Quando foram vendidas no ISPA, em 1987, o deputado Fernando foi lá vender as fibras ópticas. Foram lá vender as fibras ópticas com um argumento que ninguém consegue refutar, que é, quanto maior informação o homem tiver acesso, mais culto fica. E isso é bom. Na altura eu disse, pois é, mas nós temos uma capacidade muito limitada a tratar a informação. Mas você, como culto que é, seleciona, tem 40 canais, mas seleciona sempre 3 ou 4. Mentira, nós estamos sempre a fazer zapping e em vez de vermos uma coisa completa, do princípio ao fim, estamos a ver pequenos flashes e estamos a ficar ao contrário, não tão... Mas o problema das tecnologias não é informar, era vender televisões. E eles venderam televisões, separaram os pais dos filhos, os filhos entre si, e com isso já estamos a ver nas gerações com 17, 18, o efeito que isso tem. A falta de autoestima, de comunicação, instabilidade, imaturidade, tudo isso.
Mas há um problema acrescido, é que se vê. Eu peço-lhe que seja Não, já vou. Nós temos Não, já vou. terminar, É se acha que estas tecnologias, as outras, e os computadores e os jogos, não estão perigosamente a inibir uma coisa extraordinária que nós temos, que é a capacidade de pensar. Ou seja, as crianças e os jovens reagem no verdadeiro, falso, sim ou não, 1, 0, gosto, não gosto, agora ou nunca. Ou seja, em vez de pensar entre o 1 e o 0, há a capacidade de pensar, analisar o que é bom, o que não é menos bom, pode depois decidir, conversar, pedir opinião. E estamos a ter uma sociedade mais violenta e mais reativa por isso. Obrigado. Para responder às suas questões, aquele pai que não atravessou a rua, eu acho que as pessoas têm que ser espontâneas e não estar sujeitos a dogmas. E pergunto-me o que é que a criança, se por acaso ia do outro lado e viu que o pai estava do outro lado da rua, o que é que terá ficado a pensar? O meu pai está ali e não me vem cumprimentar. Portanto, quer dizer, nem pais claustrofóbicos, mas um pai ver um filho é normal, cumprimenta. Isso é que é a normalidade. Tal como se eu encontrar um amigo no meio da rua, um cumprimento. Quer dizer, eu acho que esse pai deveria dizer: olá, estou aqui e tal. Está bem, não parar o trânsito, mas pelo menos isso acho que sim. Em relação à estimulação, eu acho que o cérebro humano é uma coisa absolutamente ilimitada, a capacidade ilimitada de reter informação. E conhecimento e experiência. E eu acho que é muito importante não darmos apenas informação, mas sobretudo conhecimento e sobretudo experiências vividas. E portanto tudo o que seja contar explicação de fenómenos que contribui para o conhecimento, não apenas informação, mas também experiência de vida, mesmo em crianças muito pequenas, enquanto eles forem respondendo e interessando. Pode dizer a uma criança de 2 anos: já reparaste que esta árvore deste lado não tem musgo e aqui tem? É que sabes, o sol bate aqui e fica mais quentinho, o musgo gosta de estar no sítio mais úmido e mais escuro. Pode dizer, daqui a pouco está a ensinar-lhe física quântica. Ok, fica lá e um dia aquilo estará lá, porque fica tudo retido. E nós próprios vemos-nos a repetir muitas vezes coisas que aprendemos dos nossos pais, sobretudo aquilo que eram frases de sapiência, e sapiência é sabedoria. Eu nunca me esquecerei que eu ouvi sempre o meu pai dizer uma frase, que agora repito aos meus filhos, que era, quando eles estavam muito apressados em fazer alguma coisa, o meu pai dizia sempre: a calma é a base da ciência. E eu não percebi o que é que ele queria dizer. E depois comecei a perceber o que é que queria dizer: a calma é a base da ciência. E agora repito o mesmo. Portanto, deve-se fazer isso. Finalmente, em relação às novas tecnologias, como lhe digo, acho que devem ser usadas na medida que aquilo é preciso. Às vezes há pais que me perguntam: acha que o meu filho deve ter um telemóvel? Que já não são telemóveis, que já fazem tudo, não é? Já são telefones, máquinas fotográficas, internet, quer dizer, já não há um telefone. Não? Desapareceu o conceito de telefone, porque o telefone já faz tudo. E é muito difícil arranjar um telemóvel que faça chamadas apenas, não é? Acho que já não há, não existe no mercado. E a questão não é deve ter ou não, é precisa ou não. Precisa ou não. E finalmente, também, bem, que o tempo é escasso, há uma coisa que eu acho que é importante. Acho que as pessoas, em geral, e as crianças em particular, precisam de se sentir amadas. E creio que dizemos pouco e devíamos dizer mais às pessoas que as amamos, aqueles a quem amamos. Sejam os nossos filhos, seja a nossa mulher, devíamos dizer mais. Porque às vezes nem sempre aquilo que é claro para nós precisa ser insistido que sim, que é. Às vezes somos capazes de dizer, repetir até à saciedade que o nosso clube de futebol é o maior do mundo, quando já se sabe que é, e não dizemos, às vezes, sentimentos, não expressamos. Aliás, encontramos as pessoas e perguntamos coisas: como é que vais? O que é feito? Tudo coisas transitivas, de atividade. O que é que fazes? Para onde é que vais? O que é que tu tens feito? Raramente perguntamos como é que te sentes. E, no caso de uma resposta sinto-me bem ou sinto-me mal, olha, se quiseres contar porquê. De facto, não fazemos isso. E quando digo não fazemos, incluo-me no assunto também, não sou melhor que os outros, cometo os mesmos erros. Mas devíamos fazer mais, perguntar como é que te sentes, que é uma coisa que perguntamos muito, muito pouco. Parece que está só reservado para o divã dos psicanalistas.
acho que devemos perguntar mais isto, o que é feito? Ei, tudo bem? Repara, até a frase tudo bem está logo assumido. Não me contes nada de mal, que eu não quero ter nada a ver contigo se tens essa lepra de ter algum sentimento negativo, não é? Parece que somos amigos, mas é só quando os ventos estão de feição. Acho que há muito a mudar nas relações interpessoais e que as crianças podem melhorar muito. Temos uma geração de crianças que têm conhecimentos científicos, que têm uma capacidade de longevidade, têm condições de conforto para viverem até aos 100 anos. Não é preciso ser Manel de Oliveira para daqui as nossas crianças poderem chegar aos 100 anos ou perto disso. Que cheguem, em primeiro lugar, bem de saúde, que a partir dos 50 não estejam ligados à máquina com restrições, a fazer hemodiálise ou com diabetes. E, em segundo lugar, que realmente se sintam bem na sua pele, que sejam felizes, que tenham um sentimento social em relação aos outros, que não sejam uns monstros de egoísmo, egocentrismo, e que sejam frugais, ou seja, gostem de ter as coisas, mas não para lá daquilo que necessitam. Ter por ter, para mim, confesso que acho que é reduzir o ser humano a uma condição que já nem sei bem o que é. Nem sequer é do macaco, porque o macaco também só tem aquilo que precisa. É uma condição muito fraca, muito pouco humana. Acho que a condição humana é tão inacreditável que tem que ser mesmo explorada até aos limites. Mas nessa contenção de não haver cupidez, ganância, de ter por ter. Porque quando acabar, garanto, quer dizer, não se leva para outro mundo, se é que há outro mundo. Nessa perspectiva, nós somos seres, não somos teres. Somos seres. E já agora também, e aproveitando onde estamos, também devíamos ser leres mais, porque o ler, o folhear, o entrar no espaço da leitura, é um espaço próprio, com um ritmo de tempo lento e que apela àquilo que o Soutor disse, que é a criatividade. Quando eu leio o Zé deslocou-se à praia e encontrou a Maria, o meu cérebro tem que imaginar o Zé, a praia e a Maria, que será diferente do que imagina ou outras pessoas imaginarão. Se eu estou a ver na televisão, o Zé foi à praia e a Maria, é aquele Zé, aquela praia e aquela Maria que o realizador, na sua liberdade, entendeu pôr. Mas da minha criatividade tenho muito pouco. E por isso ler, folhear, reviver, reler, cheirar os livros é muito importante. E aqui no Funchal, com a Livraria Esperança, acho que realmente é um sítio onde se pode cheirar, ver. É uma homenagem ao livro, o livro exposto de face, a mostrar-nos a sua cara e não de perfil. Não é um exército perfilado, é o livro de face a mostrar-nos verdadeiramente quem é, quem foi, quem escreveu, o que nos deixou. É a perenidade, é aquilo que, no fundo, todos ambicionamos vamos ter. Sr. Professor, em nome de todas as pessoas aqui presentes, em meu nome pessoal, em nome de toda a organização deste evento, muito obrigada do fundo do coração por ter estado connosco muito obrigado e por nos ter dado um fim de tarde no início de semana, de segunda-feira, tão maravilhoso. Muito obrigada. Nada, muito obrigado. Só um apontamento, mais 2 minutos. Eu só queria lembrar que o Festivalinho continua amanhã, portanto, esta foi a abertura e começamos muito bem, mas amanhã temos mais. Teremos uma mesa logo de manhã às 10h30 da manhã, que é para as crianças e que terá crianças em palco a conversar sobre histórias. Portanto, será uma mesa bastante interessante. E depois, à tarde, teremos a mesa sob o tema Sufocamos o Espírito das Crianças com Conhecimentos Inúteis, com a moderação do Paulo Sérgio Beju e com a presença da escritora Inês Fonseca Santos e do escritor Nuno Morna. Muito obrigada a todos e a todas. Até amanhã.